Eu vou estar lendo nesta noite no livro do profeta Joel. Profeta Joel, profeta que escreveu algum tempo antes de Jesus Cristo ter nascido. Profeta Joel que escreveu somente 3 capítulos, um total de 73 versículos. E esse profeta Joel, o livro dele abrange mais ou menos algo em torno de 3.000 anos, tá? 2.000 e poucos anos, abrange esse tempo. Porque o profeta Joel, a sua profecia abrange o período do povo de judeus, abrange o Pentecoste, abrange o julgamento das nações, abrange a grande tribulação, abrange também o julgamento das nações, portanto, e o início do milênio. Então esse profeta Joel, o seu escrito abrange quase 3.000 anos, tá bom? Logo, nós fazemos parte deste livro, nós estamos inseridos nesse livro. O apóstolo Pedro, ele ao explicar o Pentecoste, ele falou assim: ao contrário, isso que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então isso é para nós estamos vivendo essa profecia, a profecia do Pentecoste, a profecia do derramado Espírito, a profecia nosso privilégio de viver a excelência da efusão do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos lá, capítulo 1 do livro de Joel. Vamos ler alguns versículos, visto que se lê todo o capítulo, vocês podem falar: bom, pastor, está lendo demais, né? Lê menos, pastor. Então eu vou ler alguns versículos para você estar conectado, vocês estarem inseridos dentro do livro aí. Começa assim o livro de Joel. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Assim diz: ouça isso, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Conte a seus filhos o que aconteceu, e ele aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte: o que o gafanhoto cortador deixou, e o gafanhoto peregrino comeu; o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu; o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Começa aí esta história, contando essa sequela, esse problema, essa tragédia oriunda dessa praga de gafanhoto, que na verdade não passa de espírito de demônios, né? Não passa de espírito de demônios atuando na vida do povo de Israel. Aí versículo 5 em diante, ele faz uma exortação: acorde, bêbados, e chorem, lamentem todos vocês que bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, por isso foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e numerosa invadiu a sua terra, e conta, portanto, aí versículo 7: arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhe as cascas e derrubou-as, deixando-a brancas seus galhos. Aí vem o versículo 8, ele falando, exortando o povo a plantear, né? Como a virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. O versículo 9 fala assim: as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministravam diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados. A terra está seca. O trigo foi destruído. O vinho novo acabou. E o azeite está em falta. Que tragédia, não é? Que quadro terrível. Aí versículo 11: desesperem agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída.
Aí versículo 12, a vinha está seca, e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Olha que tragédia. Então o profeta pinta este quadro profeticamente para a gente sintonizar uma realidade que aconteceu, né? E essa realidade, ela portanto ela é demonstrada nesse quadro aqui de tragédia, de destruição, de crise alimentar, de crise de alegria, sobretudo, crise de alegria. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Aí nós temos dentro do livro do profeta Joel, que é o ponto da minha mensagem no dia de hoje, onde o profeta Joel faz dois chamados ao arrependimento. O primeiro chamado do versículo 13, e o segundo chamado do capítulo 2, versículo 12 em diante. Ele fala a chamada. Aí vem do capítulo 2, versículo 18, nós encontramos a resposta do Senhor. Deixa eu ler a resposta do Senhor, porque é importante. Diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra, e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu a este povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite o bastante, para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Versículo 21. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije e se alegra. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Vem o versículo, continua o versículo do versículo 25, que fala assim: vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Está aqui então, esta é uma síntese, um resumo do profeta Joel. Então a palavra, ou o ensino, ou a mensagem mais importante que está nesse livro é a palavra arrependimento, tá? Uma doutrina cristã, né? Uma das virtudes maiores do cristão, uma das mais belas oportunidades que Deus concede ao homem é esta chamada doutrina do arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, no conceito teológico, é mudar de ideia, mudar de conceito, mudar de pensamento, mudar de opinião, mudar de ponto de vista. É isso. Você alterar, arrepender mudando o seu ponto de vista, arrepender mudando o seu conceito, o seu pensamento, a sua ideia quanto a uma matéria, quanto a um assunto, né? Quanto a um problema, quanto a uma realidade. Então, arrependimento é isto. Então nós temos aqui a grande chamada de Deus para as pessoas arrependerem, né? Como o arrependimento como a única alternativa para alterar uma situação instalada, né? A situação instalada aí que nós encontramos é caótica, é uma situação terrível, um quadro caótico, mas Deus apresenta a solução. A solução de Deus é exatamente o arrependimento, né? O arrependimento como solução de uma situação instalada, né? E aí nós encontramos, portanto, esta sugestão, esta ideia, né? Essa mensagem do próprio Deus ao povo que vivia naquela situação. Portanto, arrependimento. O arrependimento aqui é uma doutrina fundamental para experimentar o acesso ao reino de Deus, né? O acesso ao reino de Deus, ele se dá mediante o arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado
o reino dos céus, o reino de Deus. Então o arrependimento é a chave que abre a porta para acessar ao reino de Deus. O arrependimento, portanto, é a porta de entrada às bênçãos do Senhor. Esse é a doutrina do arrependimento, né? Agora, o arrependimento também ele revela a nossa realidade, né? A gente arrepende porque erra, né? A gente erra porque somos pecadores. Nós erramos não é porque praticamos pecado, nós erramos porque somos pecadores, né? Então eu não tenho nenhuma cisma de falar para todos vocês aqui que dentre nós ninguém aqui está imune ou alguém que nunca errou, né? Infelizmente nós erramos, nós já erramos, ou estamos errando, ou estamos no erro, né? Não tem jeito, o erro faz parte da nossa trajetória, da nossa vida, e a gente precisa saber que erro é uma realidade do homem. Agora, o arrependimento resolve uma realidade, abre portas que estavam fechadas e traz de volta a bênção perdida. O arrependimento traz de volta a bênção perdida. Eu quero ler para os irmãos o versículo que se encontra em Mateus 3, versículo 2 e 3, que fala exatamente sobre isso, né? O profeta João Batista pregando, ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Então o profeta João Batista, ele inicia-se o seu ministério anunciando o arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. Isso aí é repetido em todos os evangelhos, a mensagem do arrependimento. Portanto, o evangelho da graça, ele inicia com a mensagem do arrependimento, né? Nós estamos aqui porque um dia nós mudamos de pensamento, nós mudamos de conceito contra coisas erradas, nós alteramos a nossa realidade, a nossa situação, mediante o nosso arrependimento, né? Aliás, está hoje meio crítico nas igrejas pregar sobre arrependimento, porque as pessoas pensam que você não precisa arrepender-se mais, mas você pensa que arrependeu-se uma vez e está imune de estar outra vez arrependido. Meus irmãos, a gente tem que arrepender todos os dias. A única pessoa que nunca teve necessidade de arrepender foi Jesus, porque Ele é o homem perfeito, Ele nunca errou, Ele não cometeu nenhum ato pecaminoso, Ele nunca pensou nada errado, Ele nunca imaginou nada errado, Ele era santo, perfeitamente santo, por isso Ele não tinha razão, não tinha motivo de arrepender. Mas nós não. Nós precisamos ter consciência que a gente precisa, de vez em quando, fazer uma avaliação e procurar entender que eu preciso arrepender disso, daquilo, deste erro ou de alguma coisa que está atrapalhando a minha vida. Então, arrependimento abre porta à salvação, abre a possibilidade do recomeçar, não é? E quem não sabe arrepender, não tem consciência dos seus erros. Erramos porque somos imperfeitos. Errar é normal. Agora o que é normal é você permanecer errando e errado. Isso que é escandaloso, né? Infelizmente nós temos aquelas pessoas que adquiriram um pensamento, um conceito que não precisa arrepender dos seus erros, né? Aí o erro tornou natural, tornou instalado no coração daquela pessoa. Mas a recomendação nossa é que nós arrependamos. Arrependimento é o princípio da relação nossa com Deus, tá? Arrependimento é um dos princípios da nossa relação com Deus. Deus nos aceita por sermos pecadores, arrependidos de ser pecadores, né? Deus nos aceita porque nós arrependemos de praticar coisa que Ele abomina. Deus nos aceita porque nós arrependemos de fazer aquilo que não agrada aos seus olhos. Por isso Ele nos aceita, né? Nós somos, portanto, pessoas, pecadores arrependidos.
E o pecador arrependido abomina aquilo que Deus abomina. Então esta é a ideia do arrependimento. Agora, a gente quando olha o livro aqui, o livro de Joel, eu falei aqui no começo que é um livro que abrange um período muito grande da história. Ele é curto o livro, mas é muito longo na sua história. E de uma forma ou de outra, esse livro nos coloca inserido nele, né? A igreja é inserido nele. Eu como igreja, eu como pessoa, estou inserido no livro do profeta Joel. Esse livro, portanto, ele é um proto-evangelho, porque ele apresenta aqui o Pentecoste, né? Ele fala no versículo 2, o dia do derramamento do Espírito Santo, como uma obra do Espírito de Deus, para estar Deus atuando poderosamente na vida das pessoas. Então, portanto, fala sobre esse fato do Pentecoste, do dia do Pentecoste. Então, aqui nós encontramos que o resultado do arrependimento do homem deu a solução dos seus problemas e trouxe para ele a presença do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo aqui no livro de Joel, ele é bem poderoso, né? No capítulo 2, versículo 2, fala assim: agora porém declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende e não envia a desgraça. Arrepende e não envia a desgraça. Hoje de manhã nós tivemos nossa escola dominical e nós tivemos falando sobre o ponto aí sobre arrependimento. Aqui nós encontramos outro verbo de arrepender. Esse arrepender aqui é Deus dizendo arrepender de abençoar ou arrepender de punir. Deus nunca arrepende daquilo que fez, mas Ele arrepende daquilo que pode fazer, daquilo que Ele vai fazer. Grave isso: Deus não arrepende daquilo que fez, mas arrepende daquilo que Ele vai fazer, tanto para abençoar, como também para punir, tá? Muitas pessoas podem perder a bênção, porque Deus não abençoou mais. Pode ser punido, porque Ele não reverteu a situação. Então arrepender aqui é nesse aspecto, bem claro aqui, dizendo sobre essa possibilidade do arrependimento. Agora, esse texto do arrependimento, a gente encontra bem explicitado, né? Bem explicitado no livro da Bíblia. Na Bíblia, eu quero só ler para vocês terem uma conexão que nós estamos falando. Jeremias 18, 5 e 10, quero ler, nós estamos aí, Jeremias 5, 10, fala bem assim: olha, então o Senhor dirigiu-se à palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se eu, algum momento, eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Versículo 9: e se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, ou se ele fizer o que eu reprovo, e não me obedecer, então me arrependerei do bem que pretendia fazer a este povo. Tá bem? Então nós temos aqui duas condições bem claras, né? Ou a pessoa pode arrepender, pode perder a bênção por falta de arrependimento, ou pode ser punido por falta de arrependimento. Está bem claro no texto da Bíblia Sagrada aqui. Nós temos vários outros versículos que nós podíamos invocar para isso, mas vamos ficar nisso aqui. Então, portanto, o arrependimento condiciona a possibilidade de você reverter uma situação contrária. O arrependimento também pode confirmar uma bênção que estava estabelecida para você alcançar, para nós alcançarmos.
Agora, vamos lá. Quando nós falamos sobre isso, né, a graça de Deus como tempo oportuno para o arrependimento, né, aí nós estamos falando aqui da possibilidade deste arrependimento ser realizado através da vida do homem, da ação do homem, né? O texto fala bem claro: e se vocês voltarem para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasgando o coração e as vestes, volte para o Senhor, porque Ele é grande e misericordioso e compassivo, é perdoador, esse nosso Deus que nós tratamos. Agora veja bem, vamos sintonizar agora nós dentro do texto aqui. Meus irmãos, o quadro desenhado aqui é um quadro espiritual, tá? Um quadro espiritual. O quadro é esse aqui: os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta, tá? E se nós trazer isso para o lado espiritual, a gente podia afirmar um quadro espiritual de decadência, de sequidão espiritual, de crise espiritual, de fastio espiritual, de total falta de alegria no Espírito do Senhor Deus. Aí Deus então está aconselhando as pessoas a estarem voltando para Ele, para que Ele possa de novo trazer de volta o vinho que está faltando, o trigo que está faltando, a terra que está arrasada, e fazer de novo as pessoas a desfrutar daquilo que tanto eles precisam e desejam. Bom, este é o quadro. Agora, as consequências da falta de arrependimento acumula dívidas a serem pagas, tá? Acumulam dívida a ser paga. Deixamos nos acostumar com uma situação contrária à vontade de Deus e aprendemos a justificar os nossos erros. Arrependimento é humildade. Arrependimento é rasgar o coração. Arrependimento é entregar por inteiro na presença do Senhor Deus. Arrepender é dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, eu estou errado. Agora, a falta de arrependimento leva o homem a justificar porque erra, a não arrepender. E a falta de arrependimento leva o homem a acumular dívidas espirituais dentro de si próprio. Então essa é a ideia, Aí tem a primeira ideia, que da causa disso nós encontramos a praga dos gafanhotos, que na verdade é ação demoníacas, é ação de demônios, tá? Ou seja, a pessoa que fica sem essa disposição de estar arrependendo diante do Senhor Deus, quando precisa, ela dá brecha, ela abre espaço para ações de demônio na sua vida. Aí vem as várias consequências que estes gafanhotos fizeram na terra de Israel. E nossa terra é a nossa terra espiritual, que é a nossa vida espiritual. Aí vem as consequências, que retrata aí o campo assolado, a terra triste, o trigo destruído, o vinho que secou, o azeite que faltou, a colheita pereceu. Aí eu tenho aqui essa ideia que me dá: maldito o homem que confia no homem. Gente, não confia no homem, nem você mesmo. Não pensa que você é bacana, que você pode, que você dá conta, que você é imune, que você é poder. Não pensa. Na verdade, você precisa da misericórdia de Deus todos os dias para você não cair. Você precisa de arrepender e receber o perdão de Deus todo dia, para você não ter um quadro de decadência, de crise, um quadro caótico como esse aqui de Israel, tá? Então essa é a mensagem que nós estamos falando aqui. Aí vem a Deus falando com aquele povo de Israel, e a intervenção divina, olha bem, a intervenção divina, a Deus dá a forma,
Deus dá um modelo: arrependam, que eu vou arrepender também do que eu penso fazer com você. Arrependam, porque a bênção que eu estava destinado, ela vai chegar. Irmão, preste bem atenção aqui, nesse particular. Muitas bênçãos nós perdemos, porque não arrependemos em tempo. Tá? Muitas vitórias nós perdemos, porque não arrependemos em tempo. Aí Deus assim: não vou dar essa vitória para fulano, para aquele filho meu, porque se eu der, ele vai ficar ainda mais coração, mais insensível, mais duro, e vai continuar a praticar o que eu não quero, e pensar que é um homem que tem direito às bênçãos que eu destino a ele. Então Deus, a intervenção de Deus para mudar uma realidade, essa intervenção é baseada no arrependimento. Amém? Então a intervenção divina é com base no arrependimento, tanto para livrar de crises, de tragédia, de um quadro caótico, como para não cair na garra do inimigo, como também para não perder a bênção que nós fomos, Deus permitiu que nós herdamos, a bênção de Deus. Nós não podemos perder essa bênção. Aí nós encontramos na chamada de Deus, Deus falando assim: olha, enquanto houver tempo e disposição de arrependimento, ainda há esperança. O arrependimento é um recurso da graça do Senhor Deus ao nosso dispor. Rejeitar o arrependimento é perder maior das oportunidades de reverter o quadro adverso de qualquer vida. É reverter o quadro adverso. Você quer reverter a situação da sua vida? O recurso, a intervenção imediata é o arrependimento. Aí você pergunta: pastor, mas onde foi que eu errei? Eu não sei onde foi que você errou, mas eu quero dizer para você assim: todas as vezes que nós estamos praticando o erro, e esse erro está sendo cumulativo em nossa vida, nós estamos dando lugar para o inimigo operar na nossa vida. Eu não acredito na possessão maligna ao crente, mas eu acredito na opressão maligna sobre o crente. O inimigo pode não possuir um crente, mas pode oprimir um crente. O inimigo não pode às vezes levar o crente para o inferno, mas pode colocar inferno dentro dele. Pode colocar inferno dentro dele. Aí ele vive uma vida de crente, mas sem paz. Uma vida de crente, mais miserenta. Uma vida de crente, mais sem alegria. Uma vida de crente, mais sem desfrutar da glória, da presença, da beleza, da comunhão no Espírito Santo. Então esta é aquilo que nós encontramos. Portanto, a gente tem que ter essa consciência. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. É o livro que também é o livro da Bíblia, é o livro profeta da Bíblia do Novo Testamento. Apocalipse 3, versículo 14 e 22. Olha o que fala para a gente aqui. 14 e 22. 14 ao 22. Olha, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu. Dou-te este conselho: compre de mim ouro fino no fogo, você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio e unja os teus olhos para poder enxergar. Repreendo e disciplino o que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Seja diligente, seja inteligente. Arrepender é questão de inteligência. Seja inteligente, arrependa-se de qualquer pensamento que não combina com o pensamento de Deus, qualquer conceito que não combina com o conceito de Deus, qualquer ponto de vista que não combina com o ponto de vista de Deus.
Este que é arrependimento. Aí nós, ao falar sobre esse texto, portanto, a causa da ira vindoura de Deus, irmãos, a causa da ira vindoura de Deus que está por vir na grande tribulação, é exatamente a falta de arrependimento dos homens. Os homens, na sua endureza de coração, não arrependeram, por isso vão receber a recompensa que é a ira de Deus. Agora, não queira cair na mão de um Deus irado. Não queira cair na mão de um Deus irado. Não seja insensato e tardio em arrepender-se. E não persista no seu erro, pelo amor de Deus. Não persista no seu erro, pelo amor de Deus. Não pense que o tempo cura tudo. Tem crente com essa ideia. O tempo resolve, o tempo passa, daqui um ano está tudo bem. Ele esquece, ela esquece e acabou. Não creia nisso. Isto é doutrina bíblica. Se o tempo curasse tudo, nós não precisávamos de Deus. Não é verdade? Enquanto há tempo, peça perdão, arrependa. Enquanto há tempo. Aleluia. Agora, meus irmãos, vai chegar um dia que não há mais recurso para arrependimento. Se você ler, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 6 de Hebreus, olha bem que fala bem aqui, ó. Mas caíram, é impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus e rejeitando e desonrando publicamente. Ou seja, meus irmãos, a pessoa tem que ter cuidado. Pode chegar ao ponto da pessoa estar tão cauterizada, que ele pensa que o tempo cura tudo, e o tempo passa e não há mais tempo para se arrepender. Nesse caso aqui, fala de Esaú, né? Que ele vendeu a sua primogenitura, e depois quis arrepender, mas arrependeu tarde demais. Já perdeu a bênção que estava a ele destinado. Agora veja bem, arrepender é a prova que somos falhos, incapazes de sermos sadios, sermos impecáveis, né? Então arrepender é isso. Agora, o arrependimento traz de volta a bênção perdida. Veja bem, o arrependimento traz de volta a bênção perdida. Foi isso que Deus disse aqui em Joel, no capítulo 2, o 23 e ao 27. Olha o que diz aqui, 23 ao 27. O povo de Sião alegra-se e regozije do Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês a chuva de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas de outono e as primaveras, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Irmão, Deus não tem prazer na nossa vida de tristeza, de acanhamento, de debilidade, de miséria, de enfraquecimento, de crise. Deus não tem prazer. Deus tem prazer que nós desfrutamos da sua fartura, da sua bênção, que nosso vaso transborde. Deus tem prazer que nós transbordemos a nossa vida espiritual de tudo que vem da parte do Senhor, as bênçãos que Ele tem, da alegria, da comunhão, da vitória e assim por diante. Aí Deus fala claramente para aquele povo sobre esta palavra e fala assim: olha, eu vou compensar vocês porque arrependeram. Vou compensar vocês que arrependeram. Primeira coisa, olha, eu vou destruir da frente de vocês toda a ação de Satanás, que são os gafanhotos. Vou destruir. Aí diz: vocês vão comer e até ficarem satisfeitos e louvarão o Senhor que fez maravilha em favor de vocês. Aleluia! Então vocês saberão que eu estou no meio de vocês, diz o Senhor. E vocês saberão, irmão, é totalmente ilógico
ilógico. Deus está no meio da gente, Deus está entre a gente, e a gente vivendo uma vida de total tragédia. É incoerente, ou não é? É incoerente a gente saber que nós estamos com Deus e Deus está conosco, e nós vivemos uma vida de tragédia. A nossa fotografia espiritual é de uma terra arrasada. Está certo? Não está certo, não. A nossa fotografia espiritual com Deus, de Deus em nós, de nós em Deus, é nós vendo a glória dele manifestada. É nós vermos o poder do Espírito Santo manifesto. É nós vermos as suas maravilhas, os seus prodígios sendo feitos em nosso meio. E a gente tem que saber, está acontecendo isso, é porque Deus está no meio de nós. Amém? Agora veja bem, o texto fala também que vou remover o arrependimento, vou remover o cativeiro de vocês. Remover o cativeiro. Cativeiro aqui fala de prisão, de escravidão, de domínio, né? Cativeiro de alma, alma frita, cativeiro por falta de arrependimento. Quantas pessoas que se tirar uma fotografia da sua alma, sabe? Se pôr num quadro, até as crianças choram de medo. Tá certo? Não tem flores. Não tem beleza. Não tem algo assim. É entusiasmado. Mas olha para aquele quadro, parece que é um quadro de terra arrasada. Aí eu quero aqui fazer uma conjectura com você. Deixa o Espírito Santo tirar uma foto da sua alma, a ver como está a sua alma, se sua alma está presa, prisioneira, cativa de alguma coisa, ou está liberta por completo. Uma alma liberta por completo, ele dá glória a Deus, sente o poder de Deus. Cativeiro espiritual. O arrependimento, portanto, liberta do cativeiro espiritual. Aí vem outro problema que é dos mais interessantes aqui. Põe fim na escassez espiritual, tá? Põe fim na escassez espiritual. Põe fim na escassez espiritual. E nós temos também uma outra resultado natural do arrependimento, é o derramar do Espírito Santo. É o derramar do Espírito Santo. Crônicas capítulo 7, versículo 14, aquele versículo que vocês conhecem muito bem, e fala: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender. Humilhar e se arrepender. E me buscar. Olha bem, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Esse versículo aqui, ele é para nós, irmãos, para nós. Olha, a terra aqui arrasada, é a nossa vida, tá? O azeite aqui que está faltando é azeite da presença do Senhor Deus. Aqui, o vinho é a alegria do Espírito Santo e assim por diante. Então a terra arrasada é uma terra seca. Uma terra seca, aqueles galhos secos, empoeirados. Meu irmão, Deus não quer que a minha fotografia espiritual seja a fotografia de uma terra seca. A minha fotografia espiritual tem que ser a presença gloriosa da glória de Deus em nós, através do seu Espírito, do Espírito Santo. Aí eu quero então observar que aí o povo de Deus não será mais envergonhado. O vinho que foi destruído, o trigo que foi destruído voltou em fartura, o vinho que havia secado voltou, o azeite que faltava tinha agora em abundância. O fim da escassez, o fim da terra desolada, e o fim de uma terra triste, Há uma tendência muito forte das pessoas em ficar triste, em ficar triste. Triste por algumas razões. Somos prisioneiros de alguns desejos, somos prisioneiros de algumas vontades, de alguns desejos pessoais.
Aí não conseguimos isso, ficamos tristes, né? Eu não consegui comprar isso, fico triste por causa disso. Não consegui ir aonde eu queria ir, fico triste. Não consegui isso, estou passando por isso, fico triste. Agora, nada pode tirar de nós a abundância da alegria do Espírito Santo em nossa vida. O profeta Joel dá um conselho assim: quando você estiver assim, tá? Quando você estiver arrependido, o Espírito Santo em você fala assim, se você que é fraco, fala assim: eu agora sou forte. Eu agora sou forte. A tendência nossa é nós pensarmos que nós enfraquecemos, mas o conselho do profeta é essa: diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Diga ao fraco, eu sou forte. Tá bom, aí vem o Joel, o profeta Joel nos contextualiza dentro da dispensação da graça, né? Da dispensação do Espírito Santo. Aí vem tempo da restituição, da decisão forte, tempo de tocar a buzina e tempo de profetizar. Tempo de profetizar. Aí eu volto aqui para o capítulo 2 de Atos Apóstolos, onde o apóstolo Pedro, ele invoca exatamente o livro de Atos para aplicar para nós. O texto aqui fala: então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigia a multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar isso. Ouça com atenção: estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Porque eles estavam falando língua estranha, estavam profetizando. Eles pensavam: esse povo está louco, esse povo está embriagado, esse povo está totalmente débeis. Aí não, nós não estamos embriagados não. Isso é cumprimento de promessa. Isso é cumprimento de promessa. Veja bem, aqui tem uma ideia que eu queria compartilhar com vocês. Eu vivo de cumprimento de promessa na minha vida. Eu vivo de cumprimento de promessa na minha vida. Amém? Então toda a história de Deus é essa. É Deus cumprindo promessa no seu povo. Aí fala: não, o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel nos últimos dias, em nossos dias atuais, irmãos, em nossos dias que estamos vivendo. Algumas coisas tem que acontecer. Primeiro, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Irmãos, é tempo de profetizar. É tempo de tocar a buzina em Sião. É tempo de deixar o Espírito Santo ser derramado com intensidade na nossa vida. É tempo de abrir o coração e deixar Espírito Santo domine a minha vida, controle o meu ser e faça eu viver a excelência de uma vida espiritual do Senhor. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Profetizarão. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É promessa, irmãos. Isso é promessa. O Deus de promessa. Aleluia. Mostrarei maravilhas em cima nos céus, sinais embaixo da terra, sangue e fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É promessa, irmão. É promessa. Em síntese, resumindo aqui esta palavra: o poder do Espírito Santo em nossa vida resolve tudo. Tá? Quer ficar lindo diante de Deus? Quer ter uma foto maravilhosa de uma alma redimida? Quer ter uma fotografia que encanta os anjos? Viva uma vida sob a unção do Espírito Santo. Irmãos, a gente tem que ministrar isso para os nossos filhos.
os filhos têm que saber disso, os netos saber disso. Meu filho e minha filha, é tempo de deixar o Espírito Santo controlar por inteiro as nossas vidas. Glória a Jesus, aleluia. Não tem razão, não tem motivo, não tem porquê nós não vivemos a excelência das promessas de Deus na nossa vida. Deus não fez para nós as punições, as tragédias, as sequelas, aquelas crises infernais. Deus não fez para nós isso não, sabe? Quem fez isso para nós foi nós mesmos, sabe? Aí foi o diabo não, irmão, foi nós mesmos. Sabe por quê? Nós às vezes permitimos, que Deus é assim, Deus, Ele está acompanhando eu e você, Ele sabe de tudo que acontece comigo e com você, Ele sabe o seu amanhã, meu queridão, Ele sabe o que vai acontecer no seu amanhã. Aí como você é um servo que vive a sua vontade, aquele mal que porventura o diabo, o inimigo, a circunstância botou em seu caminho, Deus vai livrar você. Eu sou prova disso. Já fui livrado de muita tragédia, porque Senhor Deus me livrou delas. Agora veja bem, o pior, a bênção que Deus quer que nós desfrutemos. Eu tenho que compreender isso aqui com muita precisão. Nós como crentes, nós somos por excelência abençoados. Diga assim, eu sou abençoado. Quem é abençoado tem bênção. Agora, muitas bênçãos nós perdemos a nossa trajetória. Deus arrependeu da bênção que nos dá, porque nós não correspondemos àquilo que Deus queria. Você sabe o que é isso, irmão? Está entendendo o que é isso? Eu preciso compreender que há uma oportunidade para eu rever a bênção perdida. Há uma oportunidade para eu rever a bênção perdida. É quando eu rasgo meu coração, humilho perante Deus e peço ao Deus de misericórdia, ao Deus de compassivo, ao Deus de graça: me perdoa, eu arrependo de todo o mal que eu quis fazer, que eu estava fazendo, ou que eu pensava em fazer. Eu me arrependo, mas eu quero de volta a bênção que eu perdi. Amém? Glória a Jesus. Fique de pé, por favor. Glória a Jesus. Eu encerro essa palavra dizendo assim para os irmãos. Essa palavra eu encerro dizendo assim para os irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu encerro esta palavra dizendo aos irmãos assim: o Senhor respondeu assim: estou enviando para você. Vou individualizar o texto. Estou enviando para você que arrependeu trigo, que é comunhão, vinho novo, que é alegria, azeite, que é unção. Estou enviando azeite, vinho novo e azeite o bastante para vocês viverem plenamente. E assim, para eu viver plenamente satisfeito com a promessa
de Deus na vida. Crente não tem direito de ficar insatisfeito, querido. Aleluia. Abre um sorrisão aí e fala assim: eu estou contente com meu Jesus. Jesus me satisfaz por completo. Eu sou satisfeito por inteiro, porque Jesus é a nossa satisfação por completa. E quando eu tenho o Espírito Santo, isso não é conto de pastor, isso é verdade espiritual. Eu vivo a excelência da presença, da glória de Deus na minha vida. Glória a Deus. É tempo de buscar o Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é nosso socorro bem presente. O Espírito dele está presente entre nós. Aonde está 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vocês. A minha bênção está sobre vocês. Vocês reuniram para receber a bênção que vocês precisam. E Deus é o Deus de bênção para o povo dele, que confia na sua palavra e no seu poder. Glória a Jesus. Deleita no Senhor, satisfaça no Senhor. Aleluia. Busque ao Senhor, rasgue o seu coração, entregue ao Senhor, porque é Deus que tem a solução de todo problema, de toda a realidade contrária à nossa vida no presente. Aleluia.